Começar é muito mais fácil do que permanecer. Você já percebeu isso? E em várias áreas da nossa vida, né? A gente, todo começo do ano, se propõe a fazer tantas coisas diferentes e a gente consegue começar. Mas o difícil é permanecer. Eu me proponho a ler a Bíblia toda em um ano. Aí no dia 1º de janeiro eu leio, no dia 2 eu leio, dia 3 eu leio, dia 4 eu já não consigo ler ali naquele horário que eu me propus a ler. Mas eu leio depois, mas leio. Dia 5 eu já não consigo ler. Aí no dia 6 eu tenho que ler dia 5 e dia 6, para não atrasar. E aí daqui a pouco, quando eu vejo, já tô lá no dia 17 e já fiquei 10 dias sem ler. E daqui a pouco eu paro. Consegui começar, mas não consegui permanecer. Conheço alguém que é muito legal e começo uma amizade com essa pessoa. Mas com o passar do tempo eu vou percebendo que ela tem alguns defeitos que eu não tinha percebido, tem alguns comportamentos que eu não gosto, e aí eu começo a não ver essa pessoa com tanta frequência, a não querer mais estar tão perto dela, e daqui a pouco eu já não permaneço mais com essa amizade. Me proponho a emagrecer, e aí eu começo fazendo dieta, começo praticando alguma atividade física, e eu começo com todo o gás. Corto um monte de coisa, corto carboidrato, corto doce, começo a fazer exercício pegado, aqueles que deixam a gente com o corpo dolorido vários dias, mas tô lá super empolgada. Aí daqui a pouco já começo como um docinho aqui, como um docinho ali, como um carboidrato aqui. Daqui a pouco a minha alimentação já tá exatamente como tava no começo. Por quê? Porque eu consigo começar, mas eu não consigo permanecer, porque é muito mais difícil. Ontem no culto o pastor falou sobre isso, sobre a permanência na vida cristã. E ele leu João 15, dos versículos 1 ao 17. Eu queria te desafiar a ler esse trecho durante a semana, que é o trecho em que Jesus fala que ele é a videira e que nós somos os ramos. E a única coisa que a gente precisa fazer para frutificar é permanecer conectados nele. E muitas vezes é isso que nos falta, estarmos conectados nele. E isso, claro, eu tô falando da vida espiritual. Mas foi impossível estar ouvindo essa palavra sem primeiro me sentir confrontada, porque eu tenho muita dificuldade em permanecer também. Também tenho esses rompantes de não, hoje eu vou começar e vou ler a Bíblia toda, vou fazer devocional todos os dias, vou ler a Bíblia todos os dias, vou orar todos os dias e daqui a pouco eu vejo já passou alguns dias e eu não tô fazendo. Por quê? Porque é fácil começar, mas é difícil permanecer. E muitas vezes a gente quer começar, a gente quer fazer alguma coisa porque a gente vai no embalo de alguém ou porque a gente percebe que a gente tá ficando para trás e às vezes as nossas motivações estão erradas. E a gente tá buscando fazer essas coisas por nós e não com a intenção correta, não com a motivação correta de estarmos conectados à videira, né? De sermos ramos alimentados por essa videira que é Jesus. E foi impossível ouvir essa palavra, como eu falei, sem me sentir confrontada, primeiro, e segundo, sem pensar também na vida saudável que eu tenho tentado buscar. Como é fácil a gente começar, como é fácil a gente se dispor a ter uma vida diferente, mas como é difícil permanecer. E aí uma pergunta que o pastor fez foi: quem é você quando ninguém tá olhando? Porque é fácil eu falar da Bíblia, eu contar histórias bíblicas que eu conheço desde que eu sou pequena, eu orar na frente das pessoas, eu mostrar a minha vida cristã exemplar nas minhas redes sociais. Mas e quando ninguém tá olhando? Quem eu sou? Será que eu continuo sendo essa cristã, né, com uma vida exemplar quando ninguém tá me olhando? Será que eu continuo sendo essa mulher maravilhosa que lê a Bíblia todos os dias, fora das redes sociais, fora da igreja? Será que dentro da minha casa a minha realidade é igual à realidade que eu mostro fora da minha casa? E isso me levou a pensar em muitos comportamentos que eu tenho também dentro dessa vida saudável que eu quero buscar. Principalmente na questão da alimentação. Teve muitos momentos nesses últimos anos que eu conseguia manter a minha alimentação perfeitamente bem durante o dia, enquanto meu marido estava aqui, enquanto os meus filhos estavam junto. Eu colocava a quantidade certinha dentro do prato, pesava com a balança e estava tudo perfeito, porque eles estavam ali e isso me sustentava de alguma forma.
sabe? Eles verem que eu tô conseguindo, que eu tô me mantendo firme no meu propósito, que eu tô seguindo firme na dieta. Mas depois que os meus filhos iam dormir, meu marido saía pra pedalar, pra praticar algum exercício físico, ou ele ainda estava trabalhando, não tinha chegado em casa, eu aproveitava pra comer quando ninguém tava olhando. Aí eu comia coisas que eu não tinha comido o dia inteiro, aí eu comia quantidades que eu não tinha comido o dia inteiro. E tinha dias que eu ficava esperando esse momento de estar sozinha para poder fazer isso. Enquanto as pessoas estavam olhando, eu me alimentava perfeitamente bem. Eu recebia aplausos deles, eu recebia falas de incentivo deles, mas quando eles não estavam olhando, não tinha isso. Não tinha aplausos, não tinha incentivo, não tinha essa sustentação. E aí eu acabava comendo, escondida, quando ninguém estava olhando. Tinha vezes que eu ia na padaria ou no mercado e não tinha ninguém comigo, eu aproveitava para comprar um doce ou para comprar alguma coisa que eu não comia na minha dieta, e aí não tinha ninguém olhando. Aí eu podia fazer. Isso acontece na nossa vida espiritual e acontece também em diversas áreas da vida, como eu tô mostrando aqui agora, que já aconteceu comigo e pode ser que já tenha acontecido contigo também, porque é muito fácil a gente começar, mas é muito difícil a gente permanecer, principalmente quando não tem ninguém olhando. Por que será que é tão mais fácil a gente se sentir na liberdade de fazer as coisas erradas quando ninguém tá olhando? Sendo que como cristãs a gente sabe que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, então ele sabe de todas as coisas, ele tá em todos os lugares. Por que dele a gente não sente vergonha de esconder, né? Por que eu me proponho a fazer uma dieta, a praticar atividades físicas, a viver uma vida mais saudável? Pra mim, porque eu tô percebendo que estar acima do peso tá me prejudicando, tá prejudicando a minha saúde, a minha disposição. E eu faço isso quando as pessoas estão olhando, mas quando as pessoas não estão olhando eu não consigo sustentar, sendo que fui eu que comecei esse propósito. Sendo que fui eu que entrei nessa porque eu quis, porque eu percebi que estava me fazendo mal. E aí, enquanto as pessoas estão olhando, enquanto eu vou tirar uma foto lá para postar no Instagram, fazer um vídeo para que as outras pessoas vejam, eu tô fazendo tudo perfeito, mas quando sou só eu não consigo. E aí o pastor falou ontem que permanecer é identidade. A gente vai ser parecido com aquilo que nos sustenta, com aquilo que a gente se alimenta. E é muito fácil pensar isso tanto na área espiritual quanto na área da alimentação. O meu corpo hoje, ele é reflexo daquilo que eu usei para alimentar ele. Eu me alimentava mal, fazia escolhas erradas. Eu me alimentava mal porque comia muito mais do que eu deveria. E hoje o meu corpo é reflexo disso, do que eu me alimentei. E se hoje eu busco uma vida diferente, uma vida mais saudável, do que eu vou me alimentar? Tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Lembra que existe um versículo, eu não vou lembrar agora onde ele está escrito, mas fala que os olhos são a janela da alma. O que os nossos olhos veem alimenta a nossa alma. Então, se eu passo o meu dia inteiro no Instagram, quem que eu tô seguindo? Eu tô seguindo aquelas blogueiras da minha cidade que vão, que comem lanche todos os dias, comem sushi, vão no restaurante, comem lanche, né, X, pizza, sorvete, né, vão na sorveteria, comem sobremesa. É isso que eu tô alimentando os meus olhos, daí eu vou vendo isso toda hora, e no momento que eu posso eu vou lá e faço também. Por quê? Porque eu estou me alimentando disso. Quando eu quero mudar a minha forma de viver, eu preciso buscar uma sustentação nisso. Então, eu tô usando aqui as redes sociais como exemplo, por quê? Porque hoje em dia tá muito fácil, tá na palma da minha mão, eu tenho um tempinho ali, eu pego meu celular e começo a rolar o feed, começo a ver vídeo, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no YouTube, e normalmente o meu algoritmo, ele vai me mostrar vídeos que eu tô acostumada a ver. Se eu vejo vídeos de pessoas indo em restaurantes, indo fazer lanche, vai aparecer cada vez mais isso pra mim. E aí, se eu quero deixar de ter essa vida, eu preciso fazer com que o meu algoritmo entenda que agora eu não quero mais ver esse tipo de coisa. Eu quero ver receitas saudáveis, eu quero ver pessoas se exercitando. E aí eu vou começar a alimentar a minha alma de uma forma diferente. E com isso, talvez, comece a se tornar um pouco mais fácil sustentar o meu propósito. E a mesma coisa na vida espiritual.
Eu preciso estar ligada a Deus, ligada a Jesus, aos comportamentos de Jesus, a forma como Jesus vivia, para que eu consiga viver como ele, ser parecida com ele, ser uma cópia dele aqui nessa terra. Então eu vou ler a Bíblia, vou entender como Jesus se comportava em todas as situações, como ele falava, como ele agia, o que ele defendia, o que ele era contra, como ele orava. E conforme eu for me alimentando disso, eu vou conseguindo viver uma vida parecida com a vida que ele viveu. Se eu estiver perto de pessoas que buscam Jesus, que falam de Jesus, que vivem Jesus, não só dentro da igreja, mas quando vão na padaria, quando estão dentro da sua casa, quando vão visitar alguém que está doente, quando estão no trânsito. Conforme eu vou vivendo com pessoas que vivem de verdade uma vida cristã, isso não quer dizer que seja uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que consegue, na grande maioria do tempo, deixar a sua vontade de lado, deixar os seus desejos, os prazeres de lado e viver a vontade de Deus. É uma pessoa que pode ser uma pessoa estressada no trânsito, mas que ela consegue, na maior parte do tempo, se controlar, deixar o seu desejo de ficar gritando, de ficar buzinando, de ficar xingando no trânsito de lado e conseguir frutificar o Espírito Santo ali, porque é uma pessoa que se alimenta do Espírito Santo, se alimenta da palavra, né? É guiada pelo Espírito Santo. Mesmo que ela tenha vontade de fazer essas coisas que ela sempre costumou fazer, ela está se tornando uma nova pessoa, uma nova criatura e está deixando o Espírito Santo frutificar na vida dela. Quanto mais eu estiver próximo de pessoas assim, sabendo, deixo bem claro aqui que as pessoas não são perfeitas, as pessoas erram. Pode ser que essa pessoa esteja buscando ser parecida com Cristo, mas um dia ela vai se estressar no trânsito, mas ela vai se arrepender, ela vai procurar não fazer de novo. Ela vai ser a maior parte do tempo um exemplo dentro da casa dela, mas pode ser que ela um dia acorde mais estressada e grite com os filhos, e depois ela vai se arrepender, ela vai pedir perdão, mas a maior parte do tempo ela consegue deixar com que a vontade dela fique de lado e prevaleça a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E quanto mais perto de pessoas assim, mais eu consigo ser parecida com Cristo também, porque são pessoas que estão me ajudando a me sustentar nesse propósito, né? Mas principalmente lendo a Bíblia, orando, adorando. Com isso eu vou cada vez mais entendendo a vontade de Deus, entendendo o comportamento de Jesus e buscando viver dessa forma. Quanto mais perto, né? Quanto mais junto da videira eu tiver, mais eu como ramo vou conseguir frutificar. E na vida saudável, na vida física é a mesma coisa. Quanto mais perto de pessoas que estão sempre se alimentando mal, que não praticam exercício físico, pelo contrário, ainda falam mal de quem pratica, ficam debochando, ficam fazendo piadinha, mais longe dessa vida que eu quero ter eu vou ficar. Quando eu resolvo mudar de vida e eu quero permanecer, eu preciso me alimentar de coisas que vão me ajudar a permanecer nessa vida. E muitas vezes a gente tem essa vontade de mudar, né? A gente tem esse desejo de viver diferente daqui pra frente, mas a gente não muda a maioria dos nossos hábitos. Aí é difícil conseguir permanecer. Olha só, lá em João 15, que é o nosso texto base de hoje, o versículo 2 diz assim: todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. A poda é algo essencial na vida cristã, foi algo que o pastor trouxe ontem, né? Conforme a gente vai lendo a palavra, conforme a gente vai deixando o Espírito Santo falar com a gente, buscando viver uma vida segundo, né, a vida que Deus espera que a gente viva, buscando ser cada vez mais parecidos com Cristo, a gente vai cortando, tirando coisas que nos fazem mal, a gente vai deixando de lado os nossos desejos, as nossas vontades. Isso é uma poda. É fácil? Não, não é fácil. Tô acostumada a viver de um jeito e eu percebo que isso me faz mal e eu preciso deixar isso de lado para viver a vida que eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. Então isso dói, mas é importante para que eu continue crescendo espiritualmente. E na vida física, na alimentação, numa vida mais saudável é a mesma coisa. A gente precisa passar por essa poda, a gente precisa tirar coisas que nos fazem mal, mesmo que a gente goste de fazer. A gente precisa mudar hábitos que a gente talvez cresceu entendendo como certos e tirar da nossa vida porque não nos fazem bem, tanto fisicamente, né, visualmente, quanto internamente, né, a saúde
dos nossos órgãos, a saúde do nosso sangue. A gente precisa deixar alguns costumes de lado. Eu vou usar um exemplo bem básico aqui. Eu cresci tomando café e eu tomava café com açúcar, e pra mim isso era normal, tomar café com açúcar. Até o momento que eu entendi que usar tanto açúcar assim não fazia bem. E olha que na minha casa, meu pai tomava açúcar com café. Ele botava muito açúcar no café, era um melado o café. E eu não tomava tão doce quanto ele, mas tomava doce. E eu percebi que ficar usando tanto açúcar não fazia bem, em várias situações, inclusive no café, porque eu tomava bastante café. E aí eu comecei a tirar o açúcar. Era gostoso no começo tomar café sem açúcar? Não. Era muito estranho. Mas eu fui diminuindo aos poucos. Então, se eu tomava café com 3 colheres de açúcar, eu baixei para 2,5. Fiquei uma semana ali tomando assim. Depois foi para 2. Mais uma semana tomando assim. 1,5. Até conseguir zerar o açúcar. E no começo era difícil, porque eu estava acostumada, vivia anos tomando café com açúcar. Agora hoje, que já faz anos que eu tomo café sem açúcar, quando eu vou na casa de alguém e a pessoa me oferece café, eu aceito. E quando eu experimento tem açúcar, é muito estranho, é muito ruim. Eu não reclamo, óbvio, eu aceitei o café da pessoa, às vezes eu esqueço de perguntar se tem açúcar ou não vou me desfazer do café da pessoa. Mas é muito estranho tomar, porque eu tô acostumada a tomar sem. E é só um exemplo de tantas outras coisas, né? A gente comia mamão com açúcar, a gente colocava sal no ovo. Então, vários alimentos, a gente mudava o gosto do alimento para conseguir comer. E aí hoje, né, chega na vida adulta, a gente não consegue comer os alimentos com o gosto que eles têm, porque a gente foi alterando tudo. Era sal no ovo, sal no tomate, açúcar no mamão, açúcar no café. A gente não tem o gosto das coisas, a gente come açúcar e sal, açúcar e sal, açúcar e sal, né? Então a gente vai mudando os nossos hábitos, porque eu cresci entendendo que era assim que se comia mamão, que era assim que eu tomava café, que era assim que se comia ovo. E aos poucos eu fui entendendo que de pouquinho em pouquinho, um pouquinho de sal no ovo todos os dias, um pouquinho de açúcar no mamão todos os dias, isso vai dando um montante que vai fazendo mal pra mim. E aí eu precisei fazer essa poda para mudar alguns hábitos na minha vida. E aos poucos eu fui mudando. Quando o meu filho mais velho nasceu, que mudou muita coisa na minha alimentação. Porque daí eu entendi, se faz bem para ele até os 2 anos não comer comida com... Até o 1º ano, né? Não comer comida com sal, para ele conhecer o gosto dos alimentos como eles são. Isso é importante para ele não comer doce até os 2 anos, porque isso vai ser saudável para ele a longo prazo. Por que que eu vou ficar comendo tanto açúcar? Por que que eu vou ficar colocando tanto sal na comida? E a gente temperava muito as nossas comidas aqui com aqueles temperos prontos. E quando ele entrou na introdução alimentar, que eu comecei a preparar a alimentação para ele sem sal e depois salgar pra gente, eu parei de usar esses temperos. Eu comecei a comprar temperinhos que eu ia fazendo ali, né? Orégano, manjericão, curry, e aí eu ia colocando nas comidas junto com sal, em vez de usar aqueles temperos prontos cheios de sódio, né? E assim que a nossa alimentação foi mudando, principalmente depois que ele nasceu. Então faz 10 anos que a gente vem fazendo uma alimentação diferente aqui em casa. Foi uma maneira de podar, e que eu ainda tenho muita coisa para podar, mas é importante a gente entender que a poda dói, mas ela é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então a gente vai ter que deixar coisas de lado. A gente vai ter que deixar alimentos de lado, a gente vai ter que deixar, talvez, convivências que a gente tenha muito próxima, de pessoas que se alimentam mal e que não querem mudar a vida delas, elas não têm obrigação nenhuma de mudar. Às vezes a gente vai ter que ter um pouco menos de contato com essas pessoas, principalmente no início do nosso processo, para que a gente consiga começar e também dar continuidade. E aí, para não prolongar muito o vídeo, eu queria trazer um desafio. Foi até um desafio que o pastor trouxe ontem no culto, e ele falou algo que eu já sabia, só que ele falou de uma forma diferente que me tocou bastante. Então ele falou sobre a gente buscar um novo hábito, como que a gente constrói um novo hábito. E aí eu já sabia que leva alguns dias, né? Existe uma discussão que alguns falam que leva 21 dias para criar um novo hábito, alguns falam que leva 30, alguns falam que levam 60. Não importa quantos dias leva para criar um novo hábito. O que importa é que a gente precisa ser constante, principalmente no começo,
para conseguir criar esse hábito. E o nosso cérebro, ele nunca vai querer que a gente faça coisas diferentes, porque isso demanda muita energia, ele precisa criar novas conexões ali para entender que isso é a nova realidade da nossa vida. Então, o nosso cérebro, ele é cheio de conexões, sinapses o nome. E conforme a gente vai crescendo e vai entendendo as coisas como verdade, essa sinapse é criada e ele não precisa ficar trabalhando muito para fazer isso, porque ela já está criada ali. Então, se eu tomo café com açúcar, essa sinapse já está criada. Quando eu tomo um café sem açúcar, o cérebro não entende, porque a sinapse criada é com açúcar. Então, ele vai repelir aquilo para que eu volte a tomar o café com açúcar, porque é o que está criado lá. Então, eu preciso de um tempo para ele criar um novo caminho, entender? Não, agora a verdade aqui é café sem açúcar. Então leva um tempo para ele criar essa sinapse. Só que ele nunca quer criar sinapses novas, se já tem uma sinapse criada. E aí eu preciso fazer o quê? Fazer com que ele entenda que depois de algo ruim, algo que ele não gosta, que ele vai precisar gastar energia para construir esse novo caminho, eu preciso sentir um prazer, para que eu queira continuar fazendo aquilo. E aí o pastor falou sobre o livro Hábitos Atômicos, que é um livro que eu quero ler, que eu ainda não li. Ele fala que o autor do livro, ele ensina, quando eu quero inserir um novo hábito que não é um prazer ainda na minha vida, eu vou me desafiar a só fazer algo que me dá prazer depois de ter feito esse hábito novo que eu quero criar. Então, por exemplo, se ir na academia me dá prazer, foi o exemplo que ele deu, e eu achei legal porque eu também tenho gostado muito de treinar. Então, se eu gosto de treinar e se me dá prazer, eu vou me desafiar a só ir na academia depois que eu fizer o devocional. Digamos que o hábito novo que eu quero criar é fazer o devocional todos os dias. Eu ainda não consegui criar esse hábito. Então, eu vou me desafiar a só fazer a minha atividade física, só ir na academia, ou só correr, ou andar de bicicleta, somente depois que eu fizer o devocional do dia. Então, eu vou estar fazendo um hábito novo, que ainda é difícil para mim, então depois eu vou fazer um hábito que já está criado, que é prazeroso para mim, que é ir na academia. E aí eu queria desafiar vocês a isso também. Pensarem em algo que dá prazer para vocês. Pode ser, como eu falei, treinar, ou pode ser assistir uma série. Eu gosto muito de assistir série e eu assisto todos os dias. Mas eu só vou assistir série se eu seguir a minha alimentação direitinho todos os dias. Se eu me alimentei bem no café da manhã, no almoço, no café da tarde e no jantar, aí sim eu vou me permitir assistir um episódio da minha série no final do dia. Se não, não. Se eu não me alimentei bem, se eu sair ali do foco, se eu sair do meu plano, eu não vou assistir série naquele dia. Pode ser uma forma da gente se desafiar. Eu ainda não criei o hábito de me exercitar, ainda é algo que me dói ter que fazer, que eu ainda tenho que me esforçar muito para fazer. Mas eu gosto muito de assistir série, então eu só vou assistir a minha série se naquele dia eu fui treinar, se naquele dia eu cumpri com o meu plano de treinar, entende? Então, é um desafio que eu quero deixar para vocês. Vamos tentar nos desafiar a fazer isso. Pega aí um hábito que você quer criar, seja o hábito do devocional, seja o hábito da boa alimentação, seja o hábito de praticar atividade física, e começa a fazer ele todos os dias, e aí só depois de ter feito esse novo hábito que você vai fazer um hábito que dá prazer. E sabe, assim a gente consegue mudar, virar essa chavezinha aí e entender que a nossa vida, ela precisa, às vezes, passar por esse momento mais dolorido, de maior esforço para conseguir fazer uma coisa, para que se torne um hábito de verdade que vai trazer benefícios para nossa vida, seja o crescimento espiritual, né, ou seja, o emagrecimento, seja uma vida com menos doença, com menos remédios, né? Conforme a gente vai mudando a nossa alimentação, a gente vai percebendo que a nossa vida vai ficando mais saudável, o nosso corpo vai ficando mais saudável, vai ficando menos doente, menos remédios a gente vai precisando tomar. Então era essa palavra que eu queria trazer hoje na nossa segunda com fé, pra gente pensar, pra gente meditar sobre ela durante a semana. E esse desafio, né? Escolha um hábito novo que você quer criar, veja algo que te traz prazer e associe essas duas coisas. Eu só vou ter esse momento de prazer se eu fizer esse hábito novo primeiro.
Contem aqui o que vocês acharam do vídeo de hoje, se fez sentido pra vocês como tem feito pra mim. Foi impossível ontem ouvir a palavra do pastor sem pensar nesse novo estilo de vida que eu tô querendo viver e quis trazer aqui pra compartilhar com vocês. Então me contem se fez sentido pra vocês também. Obrigada por assistirem o vídeo até aqui, um beijo e até o próximo.